Assisti o novo episódio de Primal e, rapaz, esse episódio foi tudo, absoluto cinema, muito bom, muito bonito, que episódio bom, mas ele só não foi uma coisa, feliz, que episódio tenso, pô. O episódio começa com a Feng levando a Mira desesperada até a vila, porque se você não lembra, no episódio passado um dos porcos acabou atacando a Mira e jogou ela com tudo na parede, pô, e agora ela tá apagada, e aí a Feng tá correndo tanto, mas tanto, porque ela simplesmente larga o espia lá pra trás e corre o mais rápido que pode até a vila. Chegando na vila, os homens pegam a Mira e levam ela até a médica, e um tempo depois a médica, analisando a Mira, diz que ela tava bem. O problema é que nesse momento o espia chega à vila e agora não tem Mira pra defender ele. O povo vê o espia chegando na vila, fica desesperado, se esconde dentro das casas e alguns homens pegam as lanças, pô. E aí você já sabe, pega e pia no espia. O coitado não quer machucar eles, pô, mas eles fazem tudo de ruim com o espia, pô. Fura ele com lança, apedreja ele numa parede, pô. E aí a Feng fica olhando de longe, mas não faz nada. A Feng nessa temporada tá tenso, pô. A Feng, eu gosto da Feng, pô, mas nessa temporada tá difícil, pô. Não tá dando pra defender ela muito, não. O espia então acaba fugindo da vila e durante a noite acaba tendo uma chuva sinistra. O povo corre pra dentro das casas e o espia aproveita para voltar para a vila. Ele então tenta ir até onde a Mira tá, mas ainda tinha uma pessoa de olho. Uma pessoa não, uma criatura, a Feng. A Feng acaba empatando a passagem dele, começa a rugir que nem uma louca para ele, pô. Ele então fica com raiva, começa a rugir de volta para ela e nessa gritaria, os guardas da vila acabam achando o espia de novo. Dessa vez eles estão com tochas e armas, aí sai correndo atrás dele. O espia tenta fugir, eles perseguem o espia pela floresta e o espia, correndo desesperado, acaba caindo num canto cheio de lama e acaba apagando ou se escondendo. Eu acho que ele desmaiou ali. No dia seguinte, a Mira acorda totalmente bem, mas com a perna ferida. Então ela agora tá com dificuldade para andar, ela tá mancando. Ela então sai do canto que ela tava e vê que a vila tá totalmente protegida, pô. Tá cheio de guardas ao redor dela, armados, pô. E aí, tipo, chega aquele menininho lá que ela salvou no episódio anterior e fala tudo pra ela, pô. Que o espia chegou na vila, teve lá uns problemas, o povo atacou ele. Aí durante a noite ele voltou, a Feng atacou ele, pô. Atacou entre aspas, ele disse que a Feng brigou com ele, pô. E aí a Mira fica decidida, pô. Ela vai lá, pega a roupa dela, pega a lança dela, pô. Fica com raiva da Feng, pô. Eu não julgo, porque eu também tô quase do mesmo jeito. E parte pra floresta buscar o espia. Nisso, o espia acaba acordando no meio daquele lamaçal lá. Ele sai, vai vagando um pouco e chega num canto bonito, pô. Um canto parece que foi tirado de uma pintura, cheio de lagos assim e cachoeiras descendo, pô. E aí acontece um negócio muito foda. Ele fica se encarando nas cachoeiras, pô, e ele acaba vendo as visões através do reflexo da água, pô. E nisso, finalmente ele entende, pô. Aquele homem que ele via de vez em quando, pô, que ele viu pela primeira vez no segundo episódio, era ele, pô. Ele se lembra. Aquele homem era ele, pô. E nisso, quando ele percebe o estado que ele tá, pô, ele fica horrorizado, pô. Ele vê que a mão dele tá destruída, o cérebro dele tá exposto, pô. Ele fica tipo, o que aconteceu comigo? E nisso, ele acaba sendo atormentado pelas visões do povo que atacou ele, pô. E ele acaba tendo uma alucinação com uma Feng, pô. Uma Feng que tá extremamente furiosa com ele. Ele então tenta convencer aquela alucinação que ele é o espia, pô. Ele é a pessoa que era amiga da Feng, mas não adianta, pô. A Feng vai com tudo pra cima dele, tenta atacar ele, pô. Ele então, numa loucura sinistra, acaba caindo da cachoeira sem querer, pô. Bate contra umas pedras e é arrastado pela correnteza até o desconhecido, pô. Nisso, a Mira que tava na floresta acaba vendo os rastros dele. Coitada da Mira, pô. A Mira grávida, mancando e mesmo assim quer encontrar o espia, pô. E ela vai lá andando com extrema dificuldade, pô, enquanto a Feng fica só olhando assim, meio preocupada com ela. E a Mira não quer nem conversa com a Feng, pô. Fica afastando ela e tal, só fica falando com os filhotes dela, falando entre aspas. Aí a Feng então, meio que contra a vontade assim, vendo que a Mira tava se machucando muito naquela busca, então ela acaba ajudando, vai rastreando assim pelo cheiro e acaba chegando onde
onde o espia tá, naquele lugar cheio de cachoeiras. Aí então elas andam um pouco e chega na cachoeira que o espia caiu. E nisso a Mira acaba vendo aquela peça de roupa lá que o espia tá usando, pô, na beirada da cachoeira, preso numa planta. Nisso ela olha pra a queda d'água e já presume o pior. Nisso corta pro espia de novo. Ele tá na água ainda, mas no local cheio de lama, pô. Inclusive lama quente, tá tão quente que fica subindo aquelas bolhas assim na água quando a água tá quente, e tem uma fumaceira sinistra, pô. O espia então acorda, ele anda um pouco pelo lugar, pô, ele vê que ele tá num canto quase vulcânico, tem muito fogo, pô, inclusive ele quase cai num buraco assim cheio de lava. Ele acaba se lembrando de quando a Praga da Loucura morreu no fogo, pô, e ele então segue a jornada, continua caminhando, e quando a fumaça para de cobrir tudo, ele dá de cara com um crânio, pô, um crânio numa estaca. Aí ele olha em volta, vê que tem vários desses crânios presos nessa estaca, pô. E aí de repente começa meio que um terremoto assim. E aí quando ele olha pra frente, pô, ele vê que tem tipo como se fosse um buraco assim, quase como se fosse uma arena improvisada, pô. Não exatamente, mas se for o que eu mais achei parecido, pô, como se fosse uma arenazinha improvisada. E quando ele olha pra frente, tem esse bicho estranho com essa roupa peculiar, pô. E o episódio acaba. Eu odeio quando essas séries fazem isso, pô. Rapaz, esse episódio aqui, pra mim, foi o melhor da temporada, pô. E um dos melhores da série. Que episódio bom, pô. Caramba, esse episódio foi absoluto cinema, pô. Foi sinistro. Eu arrisco dizer, pô, que ele foi o episódio mais melancólico, acho que não é a palavra, triste, assim, da série, pô. Porque, tipo assim, Primal não é conhecido por ter episódio triste, pô. Ele tem momentos tristes. Uns que eu consigo lembrar agora de cabeça é a morte do Spear, que, pô, a gente acompanhou o cara por 2 temporadas, pô, e aí ele morre. É meio foda. Ainda bem que ele voltou e espero que dê tudo bem. E o primeiro episódio da primeira temporada, pô, que é quando a família dele morre. Tipo assim, aquele episódio, ele sim, eu diria que é melancólico, pô, porque a gente vê lá a família do espia sendo brutalmente morta, pô, e aquilo abala tanto ele que ele até pensa em dar game over em si mesmo, pô. É um negócio sinistro. Mas eu acho que esse episódio sim, esse episódio leva o primeiro lugar de episódio mais triste dessa série, pô. Porque, vamos olhar assim, pô. O Spear morreu na segunda temporada, e aí ele é revivido contra a vontade dele, de certa forma, é usado como ferramenta, e quando param de usar ele, ele simplesmente ressurge, pô, sem saber quem é, sem saber quem foi e nem pra onde ir, pô. Aí ele vaga sem rumo, tendo visões assim de uma criatura, pô. Ele percebe que aquela criatura aparentemente era muito amiga dele, e aí ele parte em busca dessa criatura sem saber se ia encontrar ou não, pô. Provavelmente, tipo, se ele não encontrasse a Feng, pô, ele ia ficar vagando pra sempre atrás dela. Mas aí quando ele finalmente encontra, pô, depois de ser atacado várias e várias vezes, ele encontra, e aquela criatura que ele achou que ia ajudar ele, pô, ao contrário, ficou contra ele, pô. Nem quando ele tava em perigo foi ajudar ele, pô. A única pessoa que, desde o início dessa temporada, a única pessoa que ajudou o espia de verdade foi a Mira, pô. E ele nem se lembrava dela. Ele tá se lembrando dela aos poucos, pô. É tenso. E aí, no fim, ele não sabia como tava a Mira, pô. Nem deixaram ele ver como ela tá. Ele acabou se dando conta do que aconteceu com ele e como ele ficou. É tenso. E nem conseguiu fazer as pazes com a Feng, pô. Nossa, sério, pô. Eu espero de coração, pô, que o espia se dê bem no final dessa temporada, pô. Que ele não morra, pelo amor de Deus. Não faça isso comigo, gente. Mas é isso. Esse foi o resumo. Esse resumo ficou maior do que devia, pô, porque eu tô com muita coisa pra editar, pô. Além desse vídeo, eu tenho mais outros 2 pra editar e eu não sei se vou conseguir terminar a tempo, pô. Esse vídeo aqui eu pretendo postar amanhã, então provavelmente eu vou passar a madrugada toda editando ele, pô. Vai ser foda. Mas vamos lá, né? A ideia é conseguir, pô. Mas é isso. Se você gostou, por favor, deixa o like. Comente aí o que você tá achando dessa temporada, pô. E o que você acha que vai acontecer no fim, porque o próximo episódio, pô, eu vi uma prévia, aparentemente vai ser negócio de não gladiador, mas vai ter combate, pô, aparentemente. Vai ser foda, vai ter arena. E, por favor, supere o episódio dos Homens Macacos, pô, pelo amor de Deus, eu quero que tenha uma cena de luta tão foda como naquele episódio, pô. E é isso. A gente tá entrando na fase final agora dessa temporada. Falta apenas 3 episódios. E, por favor, se inscreva.
Se inscreva, pelo amor de Deus. E é isso, eu vou ficando nessa. Falou!